gosta muito de hérnia, a gente vai fazer um breve bate-bola sobre hérnia e vamos falar sobre trauma. E aproveitando a parte de eras e acerto, que é um tema que eu gosto muito e é um tema que eu estou vendo cair direto. Então a gente vai fazer um link da anestesia com eras e acerto. Tudo bem? Vem comigo, vamos começar. O que gosta de cobrar a prova do Revalida? Gosta de cobrar classificação anestésica, classificação do ASA. A classificação do ASA é bem fácil, é decoreba, não tem jeito. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês é a questão da gestante. Então, outro dia perguntaram para mim, Tomás, gestante é sempre asa 2? E eu fui lá no site da Sociedade Americana de Anestesiologia e gestante é asa 2. Mas gestante é asa 2 faz sentido. Por quê? Porque é uma alteração da fisiologia normal da mulher. Ela tem alterações compatíveis com aquele novo estado fisiológico. Então, gestante, essa é uma dica, é asa 2. Então vamos ver aqui outras dicas. Paciente com doença grave, incapacitante, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, DPOC grave, é um asa 4. Se ele tem uma doença que trouxe uma debilidade funcional, asa 3. Paciente que vai morrer operando ou não, por exemplo, aneurisma roto de aorta abdominal, por exemplo, esse é um paciente asa 5. E junto dos números você pode ter a letra E, que é quando é realizada uma cirurgia de urgência. Então, as questões do asa são bem diretas, elas pedem para você avaliar e ele dá normalmente ou a doença ou uma classificação. Então, paciente que tem uma doença que o deixa incapacitado, é uma ameaça constante à vida, qual é a classificação asa dele? Então, a doença é muito grave, incapacitante, debilitante. Vamos lembrar, paciente com ICC grave, fração de ejeção baixíssima, paciente DPOC que não consegue atravessar a rua sem ter que pegar o fôlego. Então, esse é um paciente asa 4. Asa 2, um paciente com uma doença leve, bem controlada, paciente hipertenso. Asa 1, paciente que não tem comorbidade. Um paciente asa 3 é um paciente que teve algum evento que trouxe algum tipo de debilidade funcional. Um exemplo que a gente deixa lá é o infarto agudo do miocárdio prévio. Então, classificação de asa, classificação de risco, avaliação pré-anestésica são questões que caem muito no Revalida. O que ele gosta de perguntar também, avaliação da via aérea, avaliação anestésica da via aérea, e ele gosta de cobrar a classificação de Malamparte, já caiu 2 vezes, a questão bem semelhante. Então vamos dar uma olhada na imagem e na descrição. Então o Malamparte divide em 4 classes, e cada classe, conforme for subindo o número, é porque é mais difícil a intubação. Ele é um preditor de intubação difícil. Então, visualizando aí na tela as estruturas, o que ele quer? A gente vai ver a úvula, o palato mole e o palato duro. Esses vão ser nossos balizadores. Quando eu consigo ver todo mundo, eu estou diante da classe 1 de Malamparte. Se eu paro de ver toda a úvula, ou seja, eu só consigo ver a parte superior da tonsila e da úvula, eu estou diante de uma classe 2. Se só o palato muro e o duro são visíveis e a base da úvula, classe 3. E se eu vejo só o palato duro, classe 4. Então, o que a prova do Revalida te cobra? Te cobra essas definições. Então, você dá uma olhada com calma, o slide tem essa imagem para você poder fixar mais claramente quais são as definições e é para você classificar. Então, como é que ele cai na prova? Olha como é que ele perguntou para a gente. Durante o internato médico, o professor de anestesiologia solicita que o aluno realize a inspeção da orofaringe de um paciente a analisar grau de dificuldade para realização de intubação orotraqueal. Então, o aluno realiza e usando a técnica correta, e eu vou te dizer qual é a técnica correta, porque já foi cobrado na prova do Revalida, visualiza apenas o palato mole e base da úvula. E qual que é o Malamparte desse paciente? Então, vamos dar uma olhada de novo
na classificação de Mallampati. Então, ele diz, visualiza apenas o palato mole e a base da úvula. Então, estou diante de uma classe 3 de Mallampati. Então, vamos ver se eu acertei. Apenas palato mole, base da úvula, classe 3 de Mallampati, pronto. É assim que o Revalida vai te cobrar Mallampati ou avaliação de via aérea, tá certo? Como eu faço o exame? Qual é a posição correta? Você vê que ele deixa bem claro ali na questão que o aluno fez a posição correta e ele cobrou da gente qual que é essa posição. Então, o paciente tem que estar sentado, o paciente não está em decúbito dorsal. Então, isso exclui a letra C e a letra A. Paciente sentado, com a cabeça em posição neutra. Então, até agora, estamos iguais B e D. Boca aberta o máximo possível, perfeito. E aqui na letra D, a gente não utiliza nada, a gente não utiliza o laringoscópio. Então, a gente pede para o paciente, então ele fica sentado, posição neutra da cabeça, abre bem a boca e projeta ao máximo a língua para frente. Essa é a posição correta para fazer o Mallampati. Tudo bem? Seguindo, aqui a gente já vai fazer o link da anestesia com o projeto ERAS e acerto. Jejum pré-operatório. O que a Sociedade de Anestesia Brasileira recomenda? Que para líquidos claros a gente faça 2 horas de jejum, leite materno 4 horas, leite não humano ou fórmula 6 horas, refeições leves 6 horas, dieta geral 8 horas. Então agora vem o link. O que o projeto ERAS e acerto, o projeto de recuperação acelerada no pós-operatório, recomenda? Que eu não faça um jejum prolongado. Por que ele recomenda isso? Porque o jejum prolongado tem uma série de problemas, ele vai causar distúrbios que vão repercutir no pós-operatório. Vê comigo aqui. O jejum pré-operatório prolongado diminui os níveis de insulina, aumenta o glucagon, aumenta a resistência à insulina no pós-operatório, depleta os níveis de glicogênio e piora o catabolismo no pós-operatório. Então perceba, o jejum pré-operatório prolongado é deletério, ele piora o prognóstico, ele piora a nossa recuperação pós-anestésica. Então o que o projeto diz para a gente? Que a gente deve fazer uma abreviação do jejum. Qual que é a recomendação dessa abreviação do jejum? Que eu faça maltodextrina 12%, 200 ml até 2 horas antes do procedimento. Importante, ela não aumenta o risco de broncoaspiração. E a gente também pode associar dietas imunomoduladoras, 7 dias antes, 7 dias depois do procedimento. A arginina, a glutamina, que pode também ser associada lá na abreviação do jejum. Por quê? Porque ele modula a resposta imune, ele diminui essa resposta inflamatória exacerbada no pós-operatório. O que mais que o ERAS e acerto fala para a gente? A questão da analgesia pós-operatória. Ela é muito importante. A dor é um limitante para a melhora do paciente. A dor diminui, a dor causa telectasia, aumenta a resposta inflamatória e o uso adequado da analgesia no pós-operatório é fundamental para a recuperação desse paciente. Então, qual que é a recomendação? Evitar o uso de opioides. Por que os opioides estão associados à retenção urinária, náusea e vômitos no pós-operatório e um ilho pós-operatório mais prolongado. Então, posso usar opioide? Posso, se o paciente tiver uma dor intensa, uma dor excruciante, uma cirurgia grande porte, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, mas não é, por exemplo, para usar opioide numa colestectomia vírgula-laparoscópica, uma cirurgia de médio porte, que tem pouca dor pós-operatória. Uma coisa que é importante, e eu já vi cair em prova, é a questão da analgesia peridural ou analgesia do neuroeixo. Ela é recomendada, principalmente a peridural, porque a gente pode fazer repique
da analgesia no pós-operatório, mas aqui um detalhe importante. Nos procedimentos laparoscópicos, ela não é recomendada. Por quê? Porque ela não parece trazer nenhum benefício adicional. Tudo bem? Então, para procedimento laparoscópico, não parece ser bem indicado a peridural para uma analgesia pós-operatória. O que mais o Elas e Acerto traz para a gente? Uma série de medidas que são excelentes. Veja, não é recomendado o preparo colônico pré-operatório. Por quê? Porque o preparo colônico pré-operatório está associado a distúrbio eletrolítico, desidrata o paciente. Né? Aqueles elementos catárticos como manitol pode dar distensão, dar desconforto. Então, quando eu indico o preparo colônico pré-operatório para cirurgia de reto baixo ou se o paciente vai ser submetido à colonoscopia intraoperatória. Tudo bem? Outras medidas, restrição de volume e fluidos intravenosos. Então, eu não preciso hiperidratar meu paciente. A hiperidratação no antes, durante e no pós-operatório é deletério, é ruim para a anastomose, edemacia a alça, faz o paciente ficar transudando durante a cirurgia. Qual que é a recomendação? Se eu tiver um pré-operatório sem jejum prolongado ou sem preparo colônico, idealmente eu não devo hidratar. Opa. Se eu tiver um jejum prolongado, 2 ml por quilo por hora. No pós-operatório, se eu for demorar para iniciar dieta, eu posso fazer 30 ml por quilo por dia. Se eu tiver uma cirurgia de médio porte, idealmente suspender a hidratação 6 a 8 horas após a cirurgia. Então, a restrição de volume é uma medida importante porque ela acelera a recuperação. A hiperidratação está associada a uma recuperação mais lenta no pós-operatório. Uma das medidas mais importantes é a realimentação precoce. Então, iniciar em até 24 horas após o procedimento, quando possível, para evitar o jejum pós-operatório. Como a gente viu, o jejum pós-operatório, o jejum prolongado, ele é deletério para a recuperação desse paciente. Quando não for possível eu reiniciar precocemente a dieta, ou o paciente não atinge 60% da meta após 5 a 7 dias, posso considerar uma via alternativa, sonda nasointeral, ou uma gastrostomia, ou uma ginostomia, ou até a nutrição parenteral. Tudo bem? Vamos ver como é que já caiu? Questão de 2018 do Revalida, o projeto multimodal Acerto, aceleração da recuperação total pós-operatório, é um programa que visa acelerar a recuperação pós-operatória do paciente. Quais são as premissas do protocolo Acerto? Então vamos ver juntos as opções. Letra A, realização do preparo de cólon para ressecções de intestino grosso, falso. Como a gente viu, reto baixo ou colono intraoperatória. Não tem indicação de preparo colônico para todos os pacientes, porque diversos trabalhos mostraram que ele não modifica o risco de deiscência da anastomose, como se pensava lá atrás. Letra B, restrição do uso catéter peridural para não provocar ilho adinâmico. Incorreto, é exatamente o contrário. A gente utiliza o catéter peridural para evitar o uso dos opiáceos, para a gente não ter um ilho prolongado. Então, a melhora da analgesia faz com que a recuperação do movimento intestinal seja mais rápida. Letra B, C, restrição de líquidos intravenosos no período perioperatório. Correto. Como eu te disse, essa medida diminui os riscos, diminui edema de alça, melhora a recuperação pós-operatória. E, por último, realimentação após a constatação do retorno de ruído hidraéreo. Não é necessário o retorno do ruído. Você pode começar a reiniciar a alimentação. Isso, inclusive, estimula para a peristalse voltar mais rapidamente. Então, aqui no caso, letra C é uma das medidas preconizadas pelo Acerto. Vamos ver mais uma questão juntos. Paciente de sexo feminino, 38 anos, paciente de colitite, será submetido a colestectomia laparoscópica eletiva. 2 horas antes do início da operação, 200 ml
de maltodextrina 12%, mais 10 gramas de glutamina. Então, nessa questão de 2005, o que ele está falando para a gente? A abreviação do jejum com maltodextrina associada à glutamina, que é um imunomodulador do sistema gastrointestinal. Vamos ver qual que é a importância dessa medida. Considerando a via laparoscópica e, portanto, necessidade de anestesia geral, aqui está correta a associação. Para evitar a broncoaspiração do conteúdo gástrico, a operação deve ser suspensa até ser completado tempo de 8 horas de jejum. Falso. Como eu te disse, a maltodextrina 200 ml não está associada a aumento do risco de broncoaspiração. Tudo bem? Letra B. Não há benefício em se acrescentar aminoácido na glutamina a líquidos claros com a finalidade de restringir o jejum prolongado. Falso. A glutamina é um imunomodulador do sistema gastrointestinal, diminui a resposta imune, diminui a resposta inflamatória. Então, a associação com glutamina é benéfica para a abreviação do jejum. Letra C. Além dos benefícios de restrição de jejum pré-operatório, perfeito, a abreviação do jejum, tem demonstrado melhorar a fosforilação mitocondrial, maior produção de enzima 3-fosfato pelas células. Perfeito. Então, essa é a importância da adoção da abreviação do jejum. Vamos ver a letra D para a gente não errar. Trata-se uma conduta inadequada. Falso. A ingestão de uma solução contendo maltodextrina e glutamina, o volume considerado seguro seria de 100 ml 6 horas antes. Falso. Até 2 horas antes é considerado seguro. Então, gabarito dessa questão, letra C. Os benefícios comprovados da abreviação do jejum, com maltodextrina e glutamina. Vamos seguindo. Então, agora, uma parte importante do ERAS, o acerto, e é uma parte importante da cirurgia, que é a avaliação nutricional do paciente. E a importância da avaliação nutricional é saber se eu preciso intervir precocemente ou não. Por quê? Um paciente que entra desnutrido para a cirurgia é um paciente que tem maior risco de complicações no pós-operatório. Então, como é realizada a avaliação nutricional do paciente cirúrgico? A gente tem a avaliação subjetiva global, que reúne tanto aspectos físicos quanto aspectos da vida do paciente, da vida social do paciente, e aí ele divide entre A, B e C, bem nutrido, B, moderadamente ou em risco desnutrido ou gravemente malnutrido. É importante você lembrar dessa associação. Então, A está bom, B está mais ou menos, C está mal. Por quê? Às vezes ele já cobrou só a letra, ele só falou que a avaliação subjetiva global do paciente foi B. E aí você tem que saber que esse é um paciente em risco nutricional, por exemplo. Então, a avaliação subjetiva global é um dos métodos, um dos meios pelos quais a gente faz a avaliação nutricional do paciente. Quais são os outros métodos? Eu posso usar dados antropométricos, como IMC, peso ideal, massa magra. Eles têm partes boas e partes ruins. O IMC, às vezes, por exemplo, pode ou subestimar ou superestimar o risco nutricional do paciente. Então, não é o mais indicado. E a gente pode também lançar mão dos exames laboratoriais. E o que é importante aqui nos exames laboratoriais? Os valores, eu vou falar daqui a pouquinho, mas é meia vida. Por quê? Eu não posso esperar que a albumina do paciente melhore de uma semana para outra. Por quê? Porque a albumina tem uma meia-vida de 21 dias, é o mais longo. A transferrina de 8 a 9 e a pré-albumina é o mais rápido, é de 3 dias. O que aqui é importante você lembrar? Se eu tiver num estado inflamatório crônico ou num estado inflamatório agudo, um paciente inflamado, eles são reagentes de fase aguda. Então, se eu tiver um paciente muito inflamado, a albumina desce. Então, uma albumina pode estar falsamente baixa. Outras situações que a gente tem que ter importante, a transferrina depende de eu ter um ferro sérico normal. E disfunção hepática e disfunção renal alteram os valores de albumina. Então, num paciente que tem disfunção hepática grave, a gente perde um pouco esse parâmetro. Tudo bem? Vamos seguindo. Necessidade energética. Como eu
calculo a necessidade energética? Então, eu posso usar a equação de Harris-Benedict, que é uma das mais comuns. Ela utiliza o peso, a altura em centímetros e a idade. Posso usar a calorimetria indireta, que é o consumo de oxigênio pela produção de gás carbônico. Tem dados confiáveis e reprodutíveis. E ela é mais comumente usada em pacientes que estão em unidade de terapia intensiva. E o balanço nitrogenado, que é a relação entre hidrogênio obtido e hidrogênio eliminado. E a oferta da proteína na dieta segue uma relação de calorias por grama de nitrogênio de 150 para 1. Tomás, não sei nenhuma dessas fórmulas. Como eu posso calcular quanto eu tenho que dar de proteína, qual a necessidade calórica do meu paciente? Então, vai uma formulazinha para você decorar. Idealmente, de 30 a 35 quilocalorias quilo por dia e de 1 a 1,5 de proteína quilo por dia. Esses critérios de indicação de suporte pré-operatório vem caindo constantemente. Vou deixar aqui rapidinho para você ver, mas eles vão estar lá nos slides que você vai receber, que você vai poder baixar em casa. Além deles, contraindicação à nutrição enteral. Então, é importante você saber por quê. Porque aqui é uma parte, é óbvio, a indicação de parenteral ou quando eu tenho que fazer alguma outra intervenção. Então, recentemente, numa prova na SURSE, caiu que o paciente tinha indicação de fazer uma gastroenteroanastomose paliativa. E eu fiquei muito na dúvida, eu falei, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele tinha um tumor obstrutivo no piloro, então ele tinha vômitos intratáveis. Então não podia passar só uma sonda nasoenteral pós-tumoral. Por quê? Porque ele ia continuar tendo vômito. Então, naquela situação, tinha indicação de um procedimento cirúrgico de derivação. Tá? Aqui também é uma situação que pode ser necessária a utilização de nutrição parenteral total. Lembrar no paciente com fístula de alto débito, que é necessária a nutrição parenteral total. Vamos ver como é que já caiu na prova. Questão de 2014. Na sua telinha, paciente sexo feminino, 68 anos, uma disfagia rapidamente progressiva, com 5 meses de evolução. E foi diagnosticado um SEC, né, de esôfago. Foi indicada uma esofagectomia subtotal, cirurgia de grande porte, com uma mortalidade que não é pequena. Então, a paciente que está se alimentando mal, consegue ingerir via oral só 50% de necessidades calóricas, foi avaliada na avaliação subjetiva global como C. Viu que eu te falei? Precisa lembrar. C. Desnutrido. O paciente está mal nutrido. Qual que é a melhor conduta? Então, a melhor conduta nesse momento é claro e óbvio. Eu não devo operar um paciente que não está nas melhores condições nesse momento. O que eu devo fazer? Eu devo melhorar esse paciente nutricionalmente antes de propor a cirurgia. Então, a gente tem que buscar a opção que vai ter isso. Iniciar terapia imediata de nutrição enteral, perfeito, porque ela não consegue ingerir por via oral, ela está ingerindo por via oral menos de 50%. E realizar a operação após 7 a 14 dias, mantendo a terapia nutricional no pós-operatório. Essa é a nossa resposta correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas, para a gente aprender também com nossos erros. Operar de imediato, incorreto. Operar esse paciente é um risco muito grande de ele evoluir com complicação. Operar de imediato, de novo, incorreto. E a letra D, iniciar de imediato terapia nutricional otimizada, enteral associada a parenteral, e realizar a operação após atingir estado nutricional normal. O nosso objetivo não é que esse paciente atinja o estado nutricional normal. Isso pode postergar muito a cirurgia e a gente acaba tendo o risco desse paciente progredir doença. De 7 a 14 dias, podendo estender até 21 dias, é um período que a gente considera bom para esse paciente melhorar nutricionalmente. Tá? A associação com parenteral é discutível, é possível, mas é discutível porque a parenteral tem uma série de complicações relacionadas ao catéter, complicações relacionadas à formulação da parenteral. E eu trouxe aqui uma série de questões
Só para mostrar para vocês que na prova discursiva de 2015 caíram diversas questões sobre protocolo acerto e fast track. E aqui, ó, ele pergunta para a gente como é que a hidratação venosa no pré-operatório preconiza o acerto. A hidratação venosa é feita pelas perdas insensíveis, é feita pela avaliação do débito urinário, é feita pela quantidade de perda sanguínea durante a cirurgia. Então, eu não devo hiperidratar meu paciente porque isso aumenta o risco de edema de alça, de transudar, piora a cicatrização. Caiu também jejum pré-operatório, era um paciente que ia ser submetido a uma colectomia. A gente pode e deve fazer abreviação do jejum com maltodestrina mais glutamina, porque a abreviação do jejum melhora o prognóstico, porque diminui a resposta inflamatória imune no pós-operatório. Da mesma forma, era um paciente submetido a uma cirurgia de desculpa, a uma colectomia de cólon direito. Tem indicação de preparo de cólon? Não, não tem nenhum estudo que mostre, desculpa, não tem nenhum estudo que fale que o preparo colônico melhora o prognóstico desse paciente. Avaliação subjetiva global, era um paciente risco B, era um paciente em risco nutricional, ingerindo 80%. Então, eu posso e devo pensar em melhorar nutricionalmente esse paciente de 7 a 14 dias. Posso fazer dieta imunomoduladora, perfeito? Então, essas medidas do projeto Acerto são importantes, elas costumam cair, tudo bem? Seguindo, no trauma. O trauma na parte do Revalida, ele é basicamente o atendimento inicial ao poliotraumatizado. É o ABCDE do trauma. E o que eu quero ressaltar aqui para vocês? O que quase sempre cai, que é a avaliação da via aérea. E a principal pergunta é: tem indicação de via aérea definitiva no trauma? E é essa pergunta que você tem que ser capaz de responder na sua prova. E como é que eu sei? Então, quando eu tenho necessidade, quando eu tenho uma incapacidade de manter uma via aérea patente por outros meios, com iminente ou potencial cometente na via aérea, então eu airway aqui do ABCD. B, breathing, eu tenho algum problema de ventilação, eu não consigo manter uma oxigenação adequada por máscara, com oxigenoterapia, ou estou diante de uma apneia. C, tem um paciente confuso, combativo, obnubilado, e é importante, confusão mental no trauma, até prova em contrário, é por hipoperfusão cerebral. Você não pode botar na conta de intoxicação exógena, senão você vai errar. Então, paciente que está combativo, paciente que está brigando, não é porque ele encheu a cara, porque ele bebeu. Principal hipótese, hipoperfusão cerebral. Seguindo, se o paciente tem algum déficit neurológico. E aqui, ó, lembrar que o corte do Glasgow é menor igual a 8. Então, um Glasgow menor ou igual a 8 indica a necessidade de uma via aérea definitiva no trauma. Qual que é a via aérea definitiva no trauma? Não pode errar. A primeira opção, tubo orotraqueal. Então, é o tubo orotraqueal a primeira opção. Ah, parece que é uma intubação difícil, quebrou os dentes, tem sangue, tem fratura de mandíbula. Primeira opção, tubo orotraqueal. Você pode tentar a intubação orotraqueal. Se você não conseguir, você passa para a via aérea cirúrgica, tá certo? Tubo nasotraqueal é uma opção, mas é uma opção ruim. Por quê? Você não pode ter fratura de base de crânio e depende da experiência de quem está intubando. Não é uma intubação fácil. E a via aérea cirúrgica. Qual que é a via aérea cirúrgica preferencial no trauma? Cricotireoidostomia. Por quê? Porque ela é rápida e de fácil execução. Quando é preferível a traqueostomia? Quando a gente tem um paciente menor ou igual a 12 anos ou trauma de laringe. São as situações em que a tráqueo vai ser melhor do que a crico. Tirando essas duas situações, é cricotireoidostomia cirúrgica. Cricotireoidostomia por punção não é via aérea definitiva no trauma.
Máscara laríngea não é via aérea definitiva no trauma. Combitube não é via aérea definitiva no trauma. Via aérea definitiva no trauma é todo, desculpa, é todo dispositivo que tem balão e é infraglótico. Tudo bem? Todos esses que eu te falei são supraglóticos e não tem cuff. Importante, como reconhecer o choque? Então, o paciente chocado tem que ser prontamente reconhecido na sala de emergência. E lembrar, principal causa de choque no trauma é hemorragia, choque hipovolêmico hemorrágico. Até prova em contrário, esse paciente está sangrando de algum canto. Então, controle definitivo da hemorragia e restauração do volume circulante são objetivos do tratamento. Então, aqui que eu não posso confundir, não é para ficar hiperidratando esse paciente, não é para fazer grande volume para tentar recuperar a pressão ou diminuir a frequência cardíaca. A hiperidratação é deletéria no paciente politraumatizado. Não posso confiar na pressão arterial. Por quê? Porque mecanismos compensatórios fazem que a pressão arterial demore a cair. Então, às vezes, eu posso ter uma pressão quase normal e esse paciente está chocado. Então, como é que eu vou identificar que ele está chocado? Observar frequência cardíaca, característica do pulso, frequência respiratória, perfusão cutânea e pressão de pulso. O que muda mais precocemente? Taquicardia e a vasoconstricção cutânea. Então, o paciente está taquicárdico, com pele fria, pegajosa, as extremidades frias. Aí, isso tudo vai falar para mim. Estou diante de um paciente chocado. O que eu também não posso me fiar? Em hematócrito e hemoglobina. Hematócrito e hemoglobina normal não querem dizer que eu não estou diante de um paciente chocado. Tudo bem? Eles servem de forma evolutiva, eles demoram a cair. Lembrar das indicações de laparotomia no trauma. Depois dá uma olhadinha com calma nesse quadro. Isso aqui te poupa muito tempo na prova se você souber as indicações de laparotomia direta. Se eu não tiver uma indicação de laparotomia direta, o que eu faço no trauma abdominal contuso? Se o paciente estiver instável, ele não sai da sala de emergência. E a indicação é realizar ou um FAST ou um lavado. Se o paciente estiver estável, ele pode sair da sala de emergência, ele pode fazer um exame de imagem, melhor exame de imagem, tomografia, preferencialmente com contraste. Tudo bem? Quais são os espaços examinados pelo FAST? Na última prova do Revalida, do INEP, caiu muito Point of Care Ultrasound, que é o ultrassom que a gente utiliza para ver objetivamente algumas coisas. E o FAST é um desses poucos, né, do Point of Care Ultrasound. Por quê? Com ele eu posso examinar o pericárdio, para ver se tem um hempericárdio ou um tamponamento. Eu examino o flanco direito, principalmente o espaço de Morrison, para ver se eu tenho líquido intraabdominal. O flanco esquerdo, o espaço espleno-renal, para ver se tem líquido intraabdominal. A pelve, o fundo do saco de Douglas. E no FAST estendido, eu faço a cavidade torácica e vejo se tem pneumotórax ou hemotórax. Posso usar ultrassom para puncionar também o acesso central, se for necessário iniciar droga vasoativa, por exemplo, num choque cardiogênico. Posso utilizar a ultrassom para ver a posição correta do tubo orotraqueal. Posso usar a ultrassom para ver a posição correta do dreno de tórax. Tudo bem? Então, o ultrassom tem várias utilidades no trauma. Vamos ver aqui uma questão. Questão de 2018. Paciente de sexo masculino, 70 anos, chega no pronto-socorro após uma queda de escada. O mesmo encontra-se deitado em maca, com colar cervical. Ao exame, PA 170/80, frequência respiratória 10, pulso 68 e um Glasgow de 6. Glasgow de 6. Glasgow menor ou igual a 8. Eu não preciso ler mais nada. A gente tem que entubar. A gente tem um paciente com rebaixamento de nível de consciência, um paciente que tem uma via aérea em risco, porque ele não consegue ter um nível de consciência adequado. Então, qualquer opção que eu ler daqui para frente, ela tem que ter intubação orotraqueal. Então, a letra C e a letra A, que é manter máscara facial, já estão incorretas. Vamos ver a B e a D. Apresenta lesão
cortante no membro superior direito. Desculpa, eu pulei aqui. Hematoma no couro cabeludo e pupila esquerda dilatada sem reação à luz. Então, eu tenho uma alteração neurológica. Então, eu tenho uma alteração lá no D, no disability, no déficit neurológico. Então, vamos ver as opções. Sobrou a letra B. Intubação endotraqueal, perfeito. Hidratação, perfeito. A gente tem uma suspeita de um paciente que pode estar chocado, ele está lá taquipneico, desculpa, ele está hipopneico. Solicitar tomografia de cabeça e avaliação do neurocirurgião, porque ele tem uma alteração neurológica. Letra B, correta. Suturar lesão cortante em membro superior direito não é uma lesão ameaçadora à vida, ela fica para uma avaliação posterior. Vamos seguindo. Questão de 2016. Então, uma questão bem grande. Paciente de 32 anos, vítima de acidente automobilístico, estava preso em ferragens por cerca de 1 hora. Então, preso em ferragem é um trauma de alta energia cinética. Foi trazido prancha, proteção cervical. Paciente, as seguintes informações passadas pelo socorrista. Tem 1 hora da lesão, o carro capotou, o paciente ficou preso às ferragens, tinha um sangramento nasal, dentes quebrados, equimose em tórax, fratura exposta de fêmur esquerdo, palidez, taquicardia, sudorese, pulso de 110, pressão de 100 por 40. Então, é um paciente que estava em choque, taquipneico, inconsciente. Então, já foi imobilizado, foi feito o controle do sangramento, foi feita a intubação, oxigênio a 100%, já foi feito a hidratação inicial com 2,5 litros de esteroide e acesso venoso periférico. Então, ele quer que a gente discuta quais são as medidas e se as medidas estão adequadas ou não. Então, vamos dar uma olhada, porque tem algumas coisas importantes, algumas coisas interessantes nessa questão. No paciente inconsciente, quando se torna necessário proceder à intubação e ventilação, esses procedimentos podem revelar ou agravar um pneumotórax. Correto, quando eu faço a intubação e começo a ventilar com pressão positiva, um pneumotórax que às vezes era pequeno pode expandir e aí a gente tem uma situação ameaçadora à vida. A gente pode evoluir para um pneumotórax hipertensivo, por exemplo. Portanto, o tórax a gente deve ser reavaliado periodicamente. A radiografia de tórax deve ser realizada tão logo seja possível depois da intubação e do início da ventilação. Letra A, correta. Vamos ver as outras opções. B. Hemorragias devem ser rapidamente abordadas e controladas, uma vez que o paciente apresenta sinais de choque. Como a fratura exposta, é importante que durante a avaliação primária, a hemorragia externa no sítio da lesão seja prontamente investigada e tratada com aplicação de torniquete, uso de pinças hemostáticas e ligadura de vaso. Calma, calma. Vai ligar que vaso? Vai botar a pinça onde? Então, aqui na situação, a gente faz o controle externo e depois reavalia com calma. Não é para sair metendo pinça onde não está vendo. Vai fazer besteira. Letra B, falsa. Vamos ver a letra C. É importante analisar o mecanismo do trauma. Perfeito. Se é um trauma com alta energia cinética, baixa energia cinética, se teve morte no local do trauma, atendimento prestado e evolução do paciente ao longo da primeira hora de lesão. Habitualmente, hemotórax ou pneumotórax simples, fraturas de arcos costais e a contusão pulmonar podem comprometer rápida e gravemente a ventilação, devendo ser imediatamente na avaliação primária diagnosticados e tratados. Não, aqui pode ser um erro comum, você pode até se confundir, mas essas não são lesões ameaçadoras à vida, então elas não precisam ser tratadas de imediato. Tudo bem? Fratura de arco costal não é uma lesão ameaçadora à vida. Contusão pulmonar não é uma lesão ameaçadora à vida. Pneumotórax hipertensivo, lesão ameaçadora à vida, descompressão no quinto espaço intercostal e drenagem. Então, é diferente. Então, lesões ameaçadoras à vida, por exemplo, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, esses, fratura de arco costal ou contusão pulmonar, não são. Seguindo. Hipoglicemia, álcool, narcóticos e outras drogas são causas frequentes de déficit neurológico em pacientes como este. Então, até que se prove o contrário, os problemas mencionados devem ser considerados prontamente como causadores de alteração do nível de consciência. Incorreto.
Então, lembrando, alteração do nível de consciência num paciente politraumatizado é hipoperfusão cerebral até prova em contrário. Você não pode afirmar que é hipoglicemia ou intoxicação alcoólica ou intoxicação por drogas exógenas. Tudo bem? Gabarito da questão, letra A. Hérnia da parede abdominal, e aqui a gente vai fazer um rapidinho. Pai bola, pai bola. Mais comum, hérnia inguinal. Então, a hérnia da parede abdominal mais comum, hérnia inguinal, 75% das hérnias da parede abdominal. Qual que é a hérnia inguinal mais comum? Hérnia inguinal indireta. É a mais comum. No sexo masculino e no sexo feminino, hérnia inguinal indireta. E aonde o aluno se confunde? Na femoral. E a femoral é a que mais encarcera, é a que mais estrangula, ela é mais comum no sexo feminino que no masculino, mas não é a hérnia mais comum do sexo feminino. Então, tem mais hérnia femoral em mulher do que em homem, mas na mulher a hérnia mais comum é a inguinal. Qual que é o lado mais comum? O lado direito. Por que é mais comum no lado direito? Porque o conduto peritônio vaginal desse lado ele fica patente por mais tempo e o sigmoide faz um efeito tampão no canal femoral e na região inguinal. E o seco ele é mais fixo e não tem esse mesmo mecanismo. Tudo bem? Técnica mais indicada para o tratamento é a técnica de Liechtenstein, que utiliza tela, eu reparo sem tensão e por isso associada a menores riscos de recidiva herniária. Quando eu não devo usar tela, quando eu tenho uma hérnia estrangulada e ressecção intestinal. Na hérnia femoral, não é técnica de Liechtenstein. Eu posso utilizar tela para corrigir a hérnia femoral, mas ela não recebe este nome. E muito cobrado em concurso é a técnica de McVeigh. Por quê? A técnica de McVeigh é o único reparo aberto com tensão, ou seja, dando ponto, que trata hérnia femoral. Ele vai fazer a ligação do tendão conjunto ao ligamento de Cooper. Outra dica que eu quero te dar, classificação de Nirros, que já foi cobrada. Então, tá aí na sua tela a tabela, você vai ver ela com calma, mas eu quero te dar as dicas. Tomás, como eu faço para decorar a classificação de Nirros? Vem comigo. A femoral só tem uma classificação, é 3C. Hérnia femoral, a hérnia, o abaulamento é abaixo da região, abaixo do ligamento inguinal. É femoral, é 3C. A hérnia inguinal direta só tem uma classificação, ela só é 3A. Hérnia inguinal direta, 3A. Se a hérnia for mista, ela tiver um componente de hérnia inguinal direta e indireta, aí ela é 3B. Tudo bem? É destruição da parede posterior e dilatação do anel inguinal interno. Quando eu não tenho dilatação do anel inguinal interno, eu tenho uma hérnia pediátrica. Hérnia pediátrica, tipo 1. E por último, a hérnia recidivada, ela é só 4. Hérnia recidivada é o tipo 4. A 4A direta, 4B indireta, C femoral, D combinada. Então, hérnia recidivada, tipo 4. Como é que já caiu questões de hérnia da parede abdominal? Então, aqui era uma questão para relacionar os números com as características. Então, vamos relembrar, vamos ver aqui. Hérnia interparietal, em geral pequena, se envolve entre a quarta e a sétima década de vida, sendo a dor um sintoma mais comum. Essas aqui são características da hérnia de Spiegel. Então, a hérnia de Spiegel, que às vezes pode confundir o aluno, é que ela não é uma hérnia da região inguinal. Ela é uma hérnia da parede anterolateral abdominal, lá junto da linha semicircular. Tá bom? Seguindo, mais comum em indivíduos com uma única decussação aponeurótica. Pode ser múltipla em até 20% dos casos, presente em 3 a 5% da população e comum encarcerar gordura pré-peritoneal. Essas são as características de uma hérnia epigástrica. Então, a hérnia epigástrica tem essas características. Seguindo, hérnia de mais elevado risco de estrangulamento visceral. Então, qual que é a hérnia que mais estrangula, mais encarcera? Femoral. Então, hérnia que estrangula, hérnia encarcera, femoral.
Vamos ver as outras características. Deve ser operado o mais rapidamente possível, logo diagnosticada. Pode ser pequena, de pequeno tamanho e difícil palpação. Perfeito. Então, essa aqui é a hérnia femoral. Por último, embora 25 vezes mais comum em homens, é o tipo de hérnia que mais acomete mulheres. Sua prevalência aumenta com a idade, com esse estrangulamento de 1 a 3%. Então, essa é a hérnia inguinal indireta. Tá certo? Então, uma revisão boa aí das principais características das hérnias. Questão de 2015. Paciente referindo dor na região íngui-femoral direita, após esforço físico, masculino. Média de unidade não observou abalamento local ou sinais de irritação peritoneal na fossa ilíaca direita. Dos defeitos da parede abdominal no andar inferior, sugeridos no caso acima, o mais frequente. Hérnia inguinal. Então, saia femoral, saia de Spiegel. Hérnia inguinal mais comum, indireta. Gabriel da questão letra A. Última, para acabar, paciente de 28 anos, de sexo feminino, com queixa de dor inguinal e susmendulação crural ao realizar atividade física. Cirurgião realiza o exame, dá o diagnóstico da hérnia do tipo 3C. 3C de Nirros é igual a femoral. Tomás, precisa saber isso? Precisa, porque para responder essa questão, esse era o conhecimento básico dela. Então, vamos ver as características. É mais comum em homem? Não. É mais comum no sexo feminino. Protuberância acima do ligamento inguinal. Incorreto. O canal femoral ele fica abaixo do ligamento inguinal. Em seu tratamento está contraindicado o uso de tela. Incorreto. A gente pode utilizar tela. É melhor utilizar tela, porque a utilização de tela em reparo sem intenção diminui o risco de recidiva. Tem alta incidência de estrangulamento, perfeito, como eu te disse, a hérnia femoral é a que mais estrangula, é a que mais encarcera, por isso tem sempre indicação cirúrgica, tá certo? Era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que vocês tenham uma excelente prova do Revalida. Deixa as palavras de Charles Chaplin